E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desconstruir um negócio literalmente fascinante: a ciência por trás da recuperação da adição. É um campo de estudo chamado abstemiologia. Baseado nos insights superestruturados do especialista Pericles Zimmermann, nós vamos entender exatamente como a cabeça e os objetivos de alguém precisam evoluir para garantir uma vida livre da adição. Sabe, não é só parar com o hábito ruim. A gente está falando de reconstruir um ser humano inteiro, do absoluto zero. Beleza, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje passa pelo mito do interruptor, depois a gente vai subir as fases abstemínimo, abstemenor, abstemaior, até chegar no ápice do mega abstêmio. Por fim, vamos olhar os perigos do desvio. A recuperação não é nada estática, tá? É uma escada em constante evolução. E o propósito de quem sobe tem que, obrigatoriamente, mudar a cada degrau. Número 1. O mito do interruptor. Aquela velha ilusão da solução instantânea. Então, para começar, a gente precisa falar sobre uma falha gigante na nossa forma de pensar. Quando a gente se depara com um problema massivo, existe um desejo quase instintivo de querer uma solução binária, tipo um liga e desliga. O que nos leva à pergunta: dá para resolver a adicção só apertando um botão mágico? A sociedade meio que abraça essa ilusão muito confortável de que no segundo em que a pessoa simplesmente para de usar uma substância, a vida inteira se conserta num passe de mágica. As dívidas desaparecem, os relacionamentos se curam, mas a ciência nos mostra que isso, na verdade, não passa de um grande mito. A recuperação não é uma pecinha que você troca e a máquina volta a rodar perfeitamente do nada. Para entender isso melhor, imagina a seguinte cena. Alguém está dirigindo um carro e, de repente, o motor começa a pegar fogo. Qual é a finalidade direta? A coisa mais urgente ali: pegar o extintor e apagar as chamas, certo? Isso é desintoxicação física, é sobrevivência pura e simples. Mas o que acontece frequentemente na adicção é que a própria pessoa ou até a família quer que o rádio do carro continue tocando música enquanto o bloco do motor está lá derretendo. Consertar o rádio é uma finalidade indireta, como arrumar um emprego ou salvar um casamento, sabe? Exigir que o rádio funcione antes de apagar o incêndio é uma receita absoluta para o colapso. E para não deixar esse carro explodir, a abstemiologia mapeia a recuperação numa escada muito clara: a escada abstemiológica. A gente vai subir cada um desses 4 degraus agora, passo a passo, para ver como a mente e os objetivos mudam em cada fase. Vamos começar pelo primeiro degrau, que é o mais básico e urgente de todos. Fase 2. O abstemínimo. O foco total e absoluto em contenção de danos. Essa é, sem dúvida, a fase mais crua. É aquele ponto de contenção de danos, muitas vezes o momento exato das internações. O objetivo aqui não é evoluir espiritualmente nem achar um emprego maravilhoso. O alvo é puramente a desintoxicação física e a sobrevivência imediata. Isso ilustra brilhantemente um conceito chamado will shock, ou choque de realidade. Pensa num cérebro que passou anos e anos anestesiado. Quando essa anestesia é cortada de forma abrupta, a realidade inteira inunda a cabeça da pessoa de uma vez só. O caos financeiro, a família destruída, bate tudo ao mesmo tempo. É uma dor literalmente ensurdecedora. E é por causa desse choque brutal que só isolar alguém numa clínica não resolve o problema. Além de limpar o corpo e quebrar o ciclo, a pessoa precisa receber o que os especialistas chamam de banho de loja. É basicamente um kit de sobrevivência psicológica. As clínicas têm que entregar ferramentas bem específicas para a pessoa conseguir processar essa enxurrada da realidade assim que ela passar pela porta da frente. Fase 3. O desafio do abstemenor. O momento de mapear riscos e desmontar armadilhas. Quando a alta clínica finalmente acontece, a pessoa entra nessa nova fase, que dura mais ou menos os primeiros 2 a 3 anos de sobriedade. O fogo do motor apagou, mas o terreno mental está super vulnerável. A estratégia de só sobreviver já não é mais o bastante aqui. O grande inimigo agora é invisível e, pior, muitas vezes é validado pela nossa própria cultura. Pensa naquela frase super comum: "Ah, trabalhei duro a semana toda, tenho o direito de me embriagar no fim de semana." A sociedade adora incentivar isso. Só que o absteminor precisa lutar com unhas e dentes contra essa mentalidade, essa arquitetura ideológica que sustentou o vício por tanto tempo. Porque se não criar essa blindagem mental, a pessoa cai numa armadilha perigosa chamada dissonância cognitiva e intoxicação psicológica. A química até pode ter saído do sangue, mas a fissura fica ali, meio que adormecida, só esperando uma sexta-feira estressante. O absteminor tem que desconstruir, bem racionalmente mesmo, a ideia de que cumprir obrigações sociais dá um passe livre para se autodestruir. É um trabalho diário, cirúrgico e de educação super profunda.
Fase 4. Abster maior e a neossocialização. Uma vez que aquele sistema de crenças tóxicos é finalmente desmontado, a gente chega no terceiro degrau. A pessoa sai daquele modo de sobrevivência e gestão de riscos diária e começa a construir autonomia de verdade. E tem uma diferença vital aqui. Pode apagar da mente a palavra ressocialização. Ressocializar significa voltar para o passado, voltar para os antigos amigos, para os velhos ambientes e, na adição, voltar ao ponto de partida, um convite direto para a recaída. O que é necessário aqui é a neossocialização. Esse prefixo neo é crítico, é construir do zero. Ciclos sociais novos, interesses inéditos, bem longe de onde o problema começou. Fase 5. O mega abstêmio e a cosmoética. Agora, o que é muito interessante aqui é este marco matemático. Se a pessoa mantém essa nova vida por tempo suficiente, ela chega no topo dessa escada. É uma fase de empatia profunda e responsabilidade universal. E olha que fascinante, um mega abstêmio é oficialmente classificado quando o tempo de vida limpo fica matematicamente maior que o tempo passado na adicção ativa. Se foram 20 anos de uso, a pessoa vira mega abstêmio no 21º ano limpo. A balança da existência finalmente pesa mais para a sanidade do que para o caos. Claro que, com décadas de sobriedade, poderia existir um risco letal da pessoa ficar arrogante, achando que já venceu e que pode baixar a guarda. Mas a defesa contra isso está no que a teoria chama de cosmoética, ou o 13º passo. É uma empatia universal. O mega abstêmio pega aquele trauma todo que superou e usa ativamente para reduzir o sofrimento de quem está começando agora. E sabe qual é a grande sacada? Quando você olha de volta para o fundo do poço para ajudar os outros, você relembra a dor de onde veio. Aquilo que era uma vigilância baseada no medo se transforma numa vigilância baseada no puro altruísmo. Seção 6. O perigo do desvio. A perigosa inversão de funções. Mas e se alguém tentar pular os degraus? Cuidado, porque existe um alçapão escondido nessa escada, um fenômeno letal chamado desvio de finalidade abstêmia. O erro mais devastador que pode acontecer é a inversão de papéis. Imagina alguém lá na primeira fase, um absteminimo, ainda psicologicamente frágil, tentando ser o salvador da pátria de outros adictos. Tentar carregar a dor e o trauma do outro sem ter calo emocional para isso gera uma sobrecarga imediata e a recaída é quase garantida. É literalmente o equivalente a pegar uma criança da primeira série que mal sabe o alfabeto e colocar para dar aula no jardim de infância. É catastrófico para todo mundo. Então, o ponto crucial é entender esse último paradoxo e bem cruel da nossa sociedade. A pessoa que acabou de ficar limpa tem uma urgência desesperada de provar seu valor. E o mundo exige que essa prova venha na forma de um emprego formal, de um contra-cheque. Só que atrelar a sobriedade e aprovação de um mercado de trabalho impiedoso é armar uma bomba relógio. O verdadeiro valor inicial não vem da utilidade econômica, mas da utilidade emocional. Ao ajudar um colega a superar 24 horas limpo num grupo de apoio, você gera um valor imensurável e cria uma resiliência de ferro que não depende em nada das flutuações do mercado. E vendo essa genialidade toda e a meticulosidade da recuperação individual, a gente fica com uma reflexão muito poderosa. Se respeitar esse passo a passo, essa coisa de apagar o fogo direto antes de focar no rádio quebrado, é tão vital para evitar a destruição de uma vida inteira, o que aconteceria se a gente aplicasse essa mesma lógica aos nossos traumas coletivos e estruturais? A gente cobra a excelência sistêmica e resultados hipercomplexos de comunidades que, na verdade, ainda estão lutando lá no primeiro degrau, só tentando sobreviver ao próprio choque de realidade. Talvez, se a gente aprender a apagar os incêndios mais urgentes antes de exigir perfeição lá no topo da escada, a gente possa finalmente curar as feridas mais profundas do nosso mundo. Fica aí o convite para a gente continuar refletindo sobre isso. Muito obrigada por acompanhar essa nossa explicação até aqui e até a próxima!